na forma de, vamos entrar agora na circuncisão, só o fato de circuncidar não faz dele um salvo, porque a circuncisão no prepúcio, ele era perpétuo, né? Está aqui, né? Mas vamos ver essa perpetuidade aqui. Vamos lá? Alguém pode ler para mim Gálatas 3, 8 e 9, depois o versículo 16. Aí eu gostaria que lesse bem alto, se puder usar o microfone. Vamos para o tópico 3. Já o pacto perpétuo da circuncisão. Gálatas 3, 8 e 9. E depois o versículo 16 do capítulo 3. Gálatas 3, 8 e 9. Espera aí, deixa o microfone chegar aí primeiro. Ora, tendo a Escritura prevista que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. 8 e 9? 16, versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. A sua posteridade, não é as suas posteridades, a sua posteridade, singular. Pode continuar. Não diz, e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, é a tua posteridade que é Cristo. Que é Cristo. Veja bem. Aí, irmão, é por isso que a aliança da circuncisão, ela é perpétua. Só que ela é perpétua no sentido do prepúcio, não. É porque através de Cristo, a aliança perpétua feita a Abraão, ela muda de figura. Agora ela é feita no coração. A aliança que Deus diz para Abraão, a aliança que eu vou fazer com você da circuncisão, se tornar perpétua. O judeu circuncida até hoje, irmão. Todo judeu circuncida os seus filhos com 8 dias de nascido. 8 dias. Todo judeu continua do mesmo jeito. Aquilo, irmão, é por isso que eu disse, os judeus continuam dentro da aliança abraâmica, circuncidando. Hoje a circuncisão é do coração. É do coração. Ou seja, eles continuam dizendo, nós estamos cumprindo a promessa de Deus feita a Abraão, então nós vamos morar no céu. Não, morar no céu hoje é receber Jesus como Salvador e Redentor da sua alma e da minha alma. Então o judeu hoje não faz como era feito na antiguidade, que era feito de lâmina de pedra, de faca de pedra, e doía muito. E doía muito? Hoje não, hoje é feito nas clínicas. Tem clínicas especializadas em Israel para fazer só a circuncidação dos judeus. E aplica anestesia, sofre nada. Irmão, Deus é tão sábio, Deus é tão inteligente, e Deus, a palavra de Deus é tão dela, que a gente não vê isso aqui. Mas a irmã Dilma, quem é enfermeira aí, ou quem é gestão do sabe que no 8º dia, a vitamina K na criança está no auge. No 8º dia, a vitamina K na criança está no auge. Deus disse, é para circuncidar no 8º dia. Porque a criança não vai ter problema de infecção. A vitamina está na alta. Tem umas outras vitaminas de imunidade que, a partir do 8º dia, da mesma Dilma, tem outras vitaminas no ser humano, na criança, que a partir do 8º dia, além da vitamina K, ela está bombando, ela está em alta. E aí a criança começa a criar imunidade. Deus disse, é para circuncidar no 8º dia. Deus sabe de tudo, Deus conhece tudo. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para esse Deus que você serve nesta manhã? Ramanchu inamar shuribicanta. E Deus disse, é para circuncidar todos. Você, Abraão, circuncidei com 89 para 100 anos. A Sara também da mesma idade. E aí também os seus empregados, todo aquele que vem morar na sua terra, é para circuncidar. Ou seja, é para mudar de vida. Ou seja, a circuncidação era uma aliança que era um sinal visível no prepúcio. E os irmãos sabem o que é o prepúcio, é o órgão genital do homem, de que aquela nação, aquele povo, aquela família pertencia a Deus. Pode falar, irmão Zacarias. Tem a salvação, se aceitar Jesus. Você está entendendo? É um pouco meio complicado, mas é fácil, é simples. A nação de Israel tem a salvação disponível a eles hoje.
se receber Jesus como Salvador. É porque eles estão esperando o Messias até hoje. Eles não creem no Messias. Eles não creem em Jesus hoje. Eles não têm Jesus como Salvador. Eles têm Jesus como um grande homem, um grande profeta que passou por aqui. Mas como Salvador ainda não. Porque para o judeu, irmão Zacarias, quem vai à cruz é um escândalo. Quem morria na cruz para o judeu era escandaloso. Era só o mais vil pecador, o mais vil profano e o mais, vamos dizer num linguajar mais, bandido naquela época. Então para o judeu, o Messias deles jamais poderia morrer numa cruz. Então eles estão esperando o Messias até hoje como Salvador. É por isso que Deus tem uma promessa como nação? Tem. Protege aquele povo? Tem. Mas como nação. Agora quando o judeu se converte, irmão. Quando o judeu se converte e aceita Jesus e anexa e pega o Antigo Testamento e o Novo Testamento, irmão, esses homens têm uma sabedoria. Se alguém já pegou algum estudo com algum judeu convertido, sabe disso. Mas estão na ignorância. Paulo disse, eles estão vivendo ainda na ignorância, até o dia de hoje, né? Agora, como nação, irmão Zacarias, Deus protege nação, porque o Messias nasceu ali, e Deus tem uma promessa daquele povo, reinar ali, através dali de Jerusalém, e no meio dos judeus. Então, como nação, ponto pacífico. E outra coisa, irmão, não estou aqui jogando pedra em judeu, porque não é crente, não, eu estou só falando a realidade bíblica. Não estou aqui menosprezando os judeus, não, irmão. O mundo hoje devia se curvar diante do judeu no sentido de benefícios. Quem escreveu a Bíblia? Todos é de origem judaica. Jesus nasceu aonde? Em Israel. Tudo ali, irmão. O cristianismo hoje, ele é judaico-cristão, ou seja, nós estamos aqui baseados e aprendendo no homem que até então era gentil. Quando Deus chama eles, deixa de ser gentil, Abraão, depois Abraão, e se torna um homem de Deus, e a partir de Abraão, surge uma nação israelita, que também era gentílica, se torna povo de Deus através da chamada. Então, irmão, o Brasil, irmão, através das nossas autoridades, deveria reconhecer Israel como um povo especial de Deus e traz grandes benefícios. A medicina hoje deve muito aos cientistas judeus, a ciência, a tecnologia, irmão. Pode? Ela não crê no Novo Testamento, eles crêem no Velho Testamento. Eles acham que Jesus ainda vai vir sentar lá para governar. Assim, eles acham que Cristo não teve lá. Eles não crêem no Novo Testamento. Eles não creem que Jesus veio cumprir a lei. Entendeu? Eles ainda estão lá no Velho Testamento. Ainda está lá no Velho Testamento, então eles não creem. Ela fala, quando Jesus vir, o Filho de Deus vir, ele vai sentar lá no trono, vai parar as guerras, mas ela não crê. Por isso que a tribulação vem para o povo, vem ali, e Cristo vai descer no Monte das Oliveiras, na tribulação, para mostrar para Israel que ele é Salvador de Israel. E aí vai ser no tempo da guerra, numa grande guerra, que as nações vão levantar contra Israel, e a Bíblia no livro de Apocalipse fala que o sangue vai até nos freios dos cavalos. Vai ser a época que eles vão crer, mas eles não creem. Eu trabalhei com ela, eles não creem. A Bíblia diz que os remanescentes serão salvos, né? A Bíblia está falando do remanescente aqui, em relação à nação de Israel. Eu não sei onde está esse texto. É o remanescente que estiver vivo naquela época, né? Porque a grande tribulação vai ser muito grande, né? 3 anos e meio de paz, segundo a Bíblia, 3 anos e meio de guerra, e o anticristo vai instalar o seu governo em Israel e vai reivindicar a adoração para si. O judeu disse, não, mas com esse comportamento, com essa libertinagem, não é o Messias que nós esperamos. Esse não é o Messias. Aí já começa a perseguição, a morte, que a Ana falou. Aí, no final da grande tribulação, o texto sagrado diz que eles clamará pelo Messias. Ei, Messias, é Messias. Aí o Cristo que veio e morreu para mim e para eles, descerá do céu com a igreja, com a noiva glorificada. Descerá no Monte das Oliveiras, pisará no monte. O texto diz que o monte
partirá no meio, não sei em que sentido, mas a Bíblia diz, está lá em Zacarias, e a nação de Israel que está encurralada pelos países do Oriente Médio, vai clamar, aí a nação de Israel que está perseguida, encurralada, passará e será protegida. Aí o texto sagrado diz que eles olharão para o Messias, verá o sinal que está na sua mão, e prantearão. E o texto sagrado diz que o Espírito Santo será derramado, um batismo com o Espírito Santo de forma plena sobre toda a nação, que eles se curvarão diante do Messias naquele dia, reconhecendo Ele como o único e suficiente Salvador das vossas almas. Glória a Deus. Você queria falar, irmão Zacarias? Tem o Magedon, tem. Sim, é a segunda guerra, terceira guerra mundial que eles falam por aí. Sim, vai ter o Magedon, mas é mais na frente, irmão Zacarias. Mais na frente. Eles falam do Armagedon, eles falam de Gog e Magog. Tem essas duas guerras, o Armagedon. Uns falam que o Armagedon é no final do milênio, outros falam que Gog e Magog já é no final da grande tribulação. É um assunto interessante. Mas você falou isso, está lá, Armagedon, né? E mais ou menos isso, irmão. Veja bem, então vamos aqui para nós encerrar. 2 minutinhos, 3 minutinhos. O pacto perpétuo da circuncisão. O irmão leu aí que a promessa foi feita a Abraão e a seu descendente. O seu descendente, e não aos descendentes. Porque a promessa é feita a Abraão que em Cristo Jesus, o seu descendente seria bendito todas as nações da... Por que o pacto da circuncisão é perpétuo? Ele continua. Sim, continua até hoje, mas não é no prepúcio, no coração. Por isso que ele é perpétuo. Quando vem Cristo Jesus, que cumpriu toda a lei, ou toda a lei se cumpre nele, inclusive a circuncisão, disse, porque hoje a circuncisão é no seu coração, recebendo Jesus como Salvador. Você já circuncidou o coração, irmão? Ou circuncidação do prepúcio, ou seja, o órgão genital doía, era uma dor. A Bíblia diz que os 2 filhos de Jacó mandou os filhos de Siquém circuncidar. Não está lá, pastor? Os 2 filhos os dois filhos de Jacó mandou os siquemitas circuncidar e aproveitou da circuncisão dos que casou lá com a irmã né? Os 2 filhos de Jacó foram lá e matou todo mundo. Aproveitou que ele estava debilitado devido à circuncisão. A circuncisão trazia dor, irmão. A criança trazia um certo afligimento. Circuncidar o coração também, irmão, traz um pouquinho de dor, traz um pouquinho de... Porque largar o mundo não é fácil não, irmão. Largar o mundo tem que ser perseverança, determinação. Porque você está aqui na igreja, mas os pratos do mundo continuam sendo saborosos. É bom demais, irmão, lá no mundo, quando eu estava no mundo, tomar uma latinha de cerveja. Era uma delícia, irmão. Eu gostava da latinha de cerveja de Skol, espremia o limão dentro dela, mas que gostoso que era. E você acha que não é gostoso? Não, irmão, é gostoso. Mas o meu coração está sendo circuncidado pela presença do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Você está achando que ir lá no boteco jogar uma sinuquinha, ir lá e dar uma olhadinha para colega de trabalho e dar uma cirandadinha e fazer uma cena. É bom, irmão. Circuncidar o coração não é fácil, não. Tem que ter determinação, irmão. É por isso que a circuncisão é perpétua. Não é no prepúcio, não é cortar o órgão, a parte, ou melhor dizendo, a sobra do órgão genital um pouquinho. Não, hoje é o meu e o seu coração. Você está sendo circundado, você já circuncidou o coração, já deixou Deus com você. Mas aí você continua xingando, você continua brigando, você continua trazendo confusão, você continua semeando contenda no meio da igreja, nos parentes, no vizinho. Lá onde você trabalha, você semeia contenda, irmão? Você quer dizer que o seu coração está sendo circundado pelo sacrifício de Cristo? Ah, que negócio é esse, irmão? Vai falar, pastor. A circuncisão no coração é muito mais difícil do que antes, né, pastor? Sim, irmão. E outra coisa, a circuncisão no prepúcio não era uma coisa que fazia, a notícia chegava,
todo mundo sabia, a circuncisão no coração, irmão, a notícia vai chegar para o seu vizinho, para o seu colega, através da sua transformação interior, que se refletirá no exterior. A circuncisão feita no prepúcio, a notícia corria, olha, ele fez, porque fez, todo mundo fez, o Abraão fez, o fulano fez no seu filho. Não, a circuncisão no coração hoje vai chegar a notícia no seu vizinho, no seu parente, por onde você passa, através da sua transformação realizada pelo Espírito Santo dentro da sua vida e do seu coração. Ponto pacífico, irmão. Ponto pacífico. Amém? O 8º dia, eu disse aqui, né? Só esse último tópico aqui. Não podemos nos esquecer de que a circuncisão física era inútil para aqueles cujo coração permanece incircunciso. Olha aí, irmão, que detalhe interessante. Não podemos nos esquecer de que a circuncisão física era inútil para aqueles cujo coração permanece incircunciso. Eu gostaria de pedir 3 pessoas bem rapidinho para nós encerrarmos. Jeremias 9, 26. Um abre Jeremias 9, 26. Outro abre, aliás, um abre Gênesis 6, 29. Gênesis. Não, é Jeremias mesmo. Jeremias 6, 29. E outro abre Deuteronômio 10, 16. Jeremias 6, 29. Para encerrar. 6, 29. Já... Aliás, Jeremias 9, irmã, é 9. Me perdoa, 9. Perdão. 9, 26. 9, 26. Se não tiver errado aqui. 9, 26. Ao Egito e a Judá e a Edom, é esse? Isso, pode ler, vamos ver se é mesmo. E a Edom e aos filhos de Amon e a Moabe e a todos os que cortam os cantos do seu cabelo que habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Olha aí, veja aí. Veja que Deus estabeleceu aliança, circuncisão no prepúcio. Mas o que Deus disse? A incircuncisa no quê? Coração. No coração. Toda a casa de Israel é incircuncisa. No coração. Outro abre 10 de Deuteronômio, versículo 16. Veja que Deus quando Ele estabeleceu a aliança da circuncisão a Abraão e todo judeu no 8º dia, Deus também esperava que a circuncisão acontecesse no coração do judeu. Porque se não fosse acontecido, jamais eles poderiam representar Deus e pregar o Evangelho, pregado primeiro a Abraão, às nações vizinhas. Mas os judeus não se converteram, irmão. Não se converteram, irmão Zacarias. Não se consideraram vossos corações. Permaneceram na ignorância, achando que a circuncisão do prepúcio os levaria para o céu. Não leva, irmão. Deuteronômio 10, 26. 10, 16. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Circuncidai, pode ler de novo, irmã? Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração. Olha aí. Prepúcio do vosso? Veja que, aí a gente pode achar, não, mas então está feito. O judeu está, não, irmão. Os judeus acharam que era só isso. Feito, nós cortamos o prepúcio do nosso órgão genital no 8º dia e estamos bem com Deus para o resto da vida. Deus esperava que o coração também fosse transformado, irmão. É o que Deus espera de mim e de você. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? É por isso, irmão Zacarias e a esposa do irmão Zacarias, eles estão lá circuncidando até hoje, achando que a circuncisão do prepúcio resolve o problema. Hoje é a circuncisão do coração. E ter Jesus como Salvador. Amém? Chamaram os jovens, está vindo? Vamos colocar de pé, fazer uma oração nesta manhã. Bom, é uma lição assim um pouco meio complicada, a gente vai para lá, vem para cá, né? Mas obrigado, irmão Zacarias, obrigado aí pela participação. É assim mesmo, é aprendendo. Louvado seja Deus.